não autorizam a citação por edital. Até mesmo porque hoje nós temos meios céleres e eficientes, a própria Polícia Federal, o Ministério das Relações Exteriores, para identificar uma pessoa onde se encontra no exterior. E a pergunta que se faz, esgotou-se essas diligências, essas possibilidades de se identificar o local exato? Porque o local sabido nós tínhamos, que era os Estados Unidos. Se esgotou essa possibilidade de tentativa de notificação, pelo visto, pelo que tem no processo, não. Considerou as certidões do oficial de justiça de não ter encontrado o denunciado. Isso, a nosso ver, a nosso sentir, com todo respeito, não autoriza uma citação por edital. E a nossa manifestação foi nesse sentido, dizendo, olha, a Defensoria respeita e atende à determinação de Vossa Excelência para atuar neste caso, mas, neste momento, entende que deveria se buscar a citação por carta rogatória. Até mesmo porque tem um fato curioso, que o codenunciado foi tentada a sua citação por carta rogatória. E qual seria o tratamento diferenciado que daria nesse caso em relação ao Eduardo? Não sei responder. Se ele tem um local certo, que estaria num destino certo no exterior, para um dos codenunciados, valeria a regra da carta rogatória e para o Eduardo não? É a pergunta que se faz. É a pergunta que se faz. E um desses elementos é que a Defensoria impugna e dizendo que aqui o segmento desse processo, sem obedecer à regra do artigo 368 do Código de Processo Penal, viola de nulidade todo o processo. Por quê? Retirou do réu de conhecer formalmente a imputação que está sendo feita. Ainda que se diga, mas pelas mídias sociais, pelas redes sociais, ele já conhece os fundamentos, conhece a denúncia. Não importa o seu conhecimento por outros meios. A lei não abre exceção para ninguém. Ele tem que ser formalmente comunicado da imputação que está se fazendo em juízo. Isso aí abriria a oportunidade dele constituir um advogado da sua confiança. Abriria a oportunidade para que ele pudesse exercer a autodefesa no interrogatório. Abriria a oportunidade para que ele pudesse auxiliar a defesa técnica na produção probatória. E nada disso foi possível. E nada disso foi possível porque houve o descumprimento do disposto do artigo 368 do Código de Processo Penal. E entende a Defensoria, nestes termos, que há nulidade processual. Mas voltaremos mais adiante de tratar especificamente da questão da nulidade e da citação por edital e os seus efeitos jurídicos. É um dos fundamentos que a Defensoria traz também, como apresentou nas suas alegações finais, para o fundamento de reconhecer a nulidade processual. Mas antes, por dever, até por uma ordem organizacional de impugnações, a questão do impedimento. A Defensoria entende aqui que o impedimento, como nós sabemos que é uma vedação da atividade jurisdicional do magistrado, do ministro, ela sequer a preclusão e também sequer a coisa julgada material em relação ao impedimento. Porque a qualquer tempo e grau de jurisdição poderá ser arguída, provada e demonstrada e que levará à nulidade da decisão condenatória, se assim for descumprida. E a Defensoria faz essa impugnação do impedimento no sentido de que a imparcialidade do julgador, que é um conjunto essencial do sistema processual acusatório, essa imparcialidade, ela é fundante do sistema processual acusatório estabelecido na nossa Constituição. Por quê? O impedimento do julgador, o seu dever de estar isento, a sua isenção para o julgamento da causa, é um elemento fundante. Porque se há uma suspeição ou há um impedimento, todas as demais garantias caem por terra. Porque não adianta naquele processo, onde se vai produzir a prova, se já tem sabidamente um julgador que está impedido ou suspeito. Não valeria as demais garantias constitucionais. É por isso que a garantia que dá a isenção do julgador, ela é fundante do sistema processual acusatório e está previsto expressamente na nossa Constituição.
E aí poderia se dizer, mas quando do recebimento da denúncia, essa questão já foi superada. É verdade, foi um enfrentamento da turma sobre essa matéria do impedimento apresentado. E aqui eu digo, ministro Alexandre, que é muito mais confortável quando se alega um impedimento, porque sabemos que a suspeição há uma relação processual entre o julgador e as partes. Quanto ao impedimento, nós sabemos que é um critério objetivo. Se ela estiver presente e ali demonstrada, né, há imediata reconhecimento do impedimento do julgador de exercer a sua jurisdição naquele processo. É por isso que nós retomamos o tema, e encarecidamente eu peço à Corte a reapreciação, a reavaliação, porque os fundamentos utilizados para, quando do recebimento da denúncia, os dois fundamentos utilizados, né, a meu ver, não teria aplicabilidade no caso concreto, com devido respeito, com devida licença. É a compreensão da Defensoria. E digo por quê. Os precedentes citados para a rejeição do reconhecimento do impedimento diz respeito a crimes diversos. Faz precedentes, inclusive, do Pleno do Supremo Tribunal Federal, mas crimes diversos. É atentado à democracia, depredação do patrimônio público. Ou seja, aqui nós temos um crime específico. Nós teríamos de analisar o impedimento sobre esse crime específico. E o crime está sendo imputado pelo Ministério Público nessa denúncia. Porque fazer referência a outros crimes, a outras ações penais em que foi arguído o impedimento, não teria aplicabilidade concreta nesse caso. Aqui está se dizendo que a coação, segundo o Ministério Público, diz que há uma coação do réu para imprimir um temor nos julgadores, e, segundo a própria denúncia, num capítulo específico, direciona exatamente, especificamente, para o ministro Alexandre. E aí, na leitura que a Defensoria faz dos dispositivos do artigo 252, inciso 4 do Código de Processo Penal, ela é clara, direta e objetiva. Haveria do julgador a percepção de que ali ele não poderia exercer a sua jurisdição. É fato, é concreto. E o segundo fundamento, ministra Carmen, é a utilização de dizer que condição de vítima não geraria esse impedimento direto e imediato. Sim, sabemos, mas lá naqueles outros crimes, né, que é atentado contra o Estado Democrático de Direito, contra o patrimônio público, naquelas outras ações penais dos 8 de janeiro, que foi arguído o impedimento, né, o ministro Alexandre, como todos os demais brasileiros, também seriam vítimas. Diferentemente do caso concreto, que aqui há uma vítima direta, determinada, indicada com nome, sobrenome e CPF. Tem, inclusive, um tópico na denúncia sobre exatamente a aplicação das sanções que, supostamente, segundo o Ministério Público, foram postuladas pelo acusado, direcionado ao Ministério Alexandre de Moraes. E, em razão desses pedidos, é que, encarecidamente, a Defensoria pede que reveja essa posição. Vamos ver se a situação concreta aqui não traria o afastamento da jurisdição nesse caso concreto.